Sejam todos muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, estou aqui hoje acompanhada da Fabiana, intérprete de Libras, para a nossa aula de Geografia do 5º ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de poluição. Você vai encontrar este conteúdo lá na semana 4 do seu PET 4. E o que nós vamos aprender ao final da nossa aula? Nós estaremos aptos a identificar e descrever os problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola, da nossa residência, na nossa cidade, no nosso estado, que seriam lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico, entre outras coisas. Nós vamos aprender a propor soluções inclusive tecnológicas, para solucionar este tipo de problema. Então, vamos falar do nosso primeiro tipo de poluição. Nós vamos falar da poluição atmosférica. O que é isso? Poluição atmosférica. Observem essa imagem que eu trouxe para vocês. Tem uma menininha tossindo, né? O que isso indica? Indica que a poluição atmosférica é uma poluição que vai afetar o ar que nós respiramos. Vamos ver o que acontece? Como é essa poluição atmosférica? De onde ela é gerada? Então, vamos lá. Bom, a poluição atmosférica, ela pode acontecer tanto de forma natural ou de forma provocada pelo homem, que significa que o homem teve intervenção no meio ambiente. Começando da poluição atmosférica natural, como ela pode se dar? Ela pode acontecer devido a um evento natural, como por exemplo, um vulcão que entra em erupção, ele emite cinzas, gases, é uma forma de poluição atmosférica. Pode ser também pela contaminação do ar com gases poluentes, pode ser através da pecuária. Vocês sabiam que quando o boi ele se alimenta e ele faz a digestão, ele emite um gás totalmente nocivo a nós, seres humanos? Exatamente, ele emite o gás metano. Acho que pouca gente sabe disso. Bom, e quando é que acontece essa poluição? Através da intervenção do homem, né? Pela ação humana. Ela vai acontecer através da queima de combustíveis fósseis, como nós temos exemplo de petróleo, gases naturais, carvão mineral, combustíveis também recicláveis como a lenha, o álcool, entre outros, as chaminés de indústrias, veículos em geral, porque quando nós estamos utilizando o carro nas ruas, nós estamos emitindo gases que são produzidos com a queima do combustível do nosso automóvel. A poluição também pode ser através das queimadas e dos desmatamentos. O homem precisa ser muito conscientizado para que ele colabore e evite essa poluição atmosférica, que afeta a todos. Bem, e as consequências então da poluição atmosférica? Se nós estamos o tempo todo emitindo gases, poluindo o ar ele vai se tornar difícil para se respirar, ou seja, a qualidade do ar vai ficar ruim, trazendo doenças respiratórias. Doenças essas como, por exemplo, sintoma de asma, infecções das vias aéreas superiores, incidência de câncer e até de problemas de doenças cardíacas, cardiovasculares. Bom, falamos de poluição atmosférica, agora vamos ver um pouquinho sobre a poluição do solo. O que acontece? É o homem que intervém ou pode acontecer de forma natural também? Vamos ver. Na maioria das vezes, a poluição do solo ela é provocada pelo homem. Através de quê? Quando o homem, por exemplo, emite muito lixo e ele cria aqueles lixões amontoados de lixo, esse lixo ele produz um líquido chamado chorume. Esse líquido, ele penetra no solo e pode chegar até o lençol freático. O que é o lençol freático? É exatamente aquele lençol de água que passa por baixo do solo. Bem, outra forma de se poluir o solo é através da agricultura intensiva e do desmatamento. Quando o homem desmata, o solo ele fica inutilizado. O que acontece?
Se não tem árvore ali para criar, para puxar a água, né, do lençol freático, o solo ele vai secando. A agricultura intensiva faz isso com o solo também. O agrotóxico também é um ponto um ponto principal no Brasil, porque o Brasil está numa péssima colocação mundial. É o país que está em primeiro lugar em uso de agrotóxico no mundo. Significa o quê? Que nós usamos mais que qualquer outro país. Para vocês terem uma ideia, de 504 tipos de defensivos que são aplicados no Brasil nas lavouras, né, nas plantações, desses 504, 30% desses agrotóxicos, eles são proibidos de uso. Isso significa o quê? Que o homem está desobedecendo à lei, está utilizando produtos que não são permitidos. Olha aí, mais uma vez, o homem degradando, né, a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Bom, trouxe para vocês como forma de conhecimento aqui o tempo que cada material ele gasta para se decompor na natureza, né? Nós sabemos que tem alguns materiais que gastam menos tempo e outros que gastam mais. A garrafa de vidro, por exemplo, ela gasta mais de 400 anos para se decompor. A garrafa PET que nós compramos refrigerante, até para água mineral, a gente compra numa garrafa de plástico, né, nos supermercados, ela gasta mais de 100 anos para se decompor. Aquela latinha de refrigerante que você compra nas lanchonetes, nos restaurantes, nos supermercados, ela leva 10 anos, mais de 10 anos a mais para poder se decompor. O chiclete que você masca, a goma de mascar, gasta 5 anos para se decompor. As folhas de papel, né, o papel, ele gasta 3 meses para se decompor. E as frutas, mesmo sendo orgânicas, elas gastam de 6 a 12 meses, ou seja, mais ou menos de meio ano a 1 ano para se decompor na natureza. Viram o que nós temos que fazer? Nós temos que evitar o uso desses objetos ou mesmo fazer o quê? Reciclar. Se a gente faz o reuso, reutiliza, não precisa produzir novamente e não vai para o lixo, para a natureza, para degradar a natureza. Vamos falar agora da poluição das águas, tá? A poluição das águas, ela acontece próxima também à poluição do solo. Nós vamos ver aqui, relembrar o que nós vimos do solo. Observem que nessa imagem que eu trouxe para vocês, as indústrias, além de poluir as águas, estão poluindo o ar. Olha lá a emissão. Emissão de fumaça, de gases, né? Bom, então as águas, elas são poluídas através do esgoto, que nós chamamos de efluentes, né? Os efluentes podem ser de duas formas, podem ser domésticos, aqueles que saem da nossa casa, e podem ser industriais também. Através dos lixos, que nós vimos lá, né? Que com o lixão, o que acontece? Forma o chorume, que é aquele líquido que perpassa pelo solo, poluindo o solo, e chega até o lençol freático, poluindo também a água. Nós temos os agrotóxicos, que nós vimos que é utilizado, inclusive aqueles que não são permitidos por lei, e as indústrias. Através das mineradoras também a água é poluída, através dos curtumes. Mas o que é um curtume, professora? Curtume é um lugar onde se trata o couro para que ele seja utilizado para a produção de calçados, de bolsas, de jaquetas de couro que vocês utilizam e compram nas lojas. Então, o couro, até chegar no ponto de ser utilizado para isso, ele precisa passar por um tratamento. E esse tratamento no curtume, o couro é lavado muitas vezes e eles usam um produto chamado cromo. Esse produto, se ele chega na água, ele polui a água também. Então, uma forma de poluição através dos curtumes. Bem, outra maneira de poluirmos as águas, através da usina de liga metálica e de siderúrgicas. As pessoas que moram próximo a Belo Horizonte já devem ter observado que na nossa redondeza aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos muitas indústrias siderúrgicas, certo? Bom, Minas Gerais é o estado que mais polui a bacia do São Francisco. Vocês se lembram que eu disse que a bacia do Rio São Francisco, ela passa por mais de um estado do Brasil.
Vocês devem lembrar disso, que vocês estudaram lá no 4º ano, 5º ano, né? Vocês viram no 4º ano quais são as bacias hidrográficas de Minas Gerais. Então, vamos puxar na memória que estudamos o ano passado? Bem, a bacia do Rio São Francisco, ela passa pelo estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, e ela vai desaguar a foz, né, da bacia do São Francisco entre os estados lá do Nordeste, né? Nós vamos ver lá que aí Minas Gerais é a maior poluente. Que coisa feia, né, gente? Nosso estado polui mais que qualquer outro estado onde a bacia passa. Bom, o Rio das Velhas, nessa parte que é mais poluída, fica dentro do Rio das Velhas, no trecho que fica o Alto Velhas, lá na nascente, perto de Ouro Preto, em Ouro Preto, né? Desculpem, em Ouro Preto, que é a altura, e a altura da foz dela, no Ribeirão do Onça, entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Então, essa é a parte mais poluída da bacia do São Francisco. Para vocês terem uma ideia, de 27 amostras de águas que foram retiradas, né, da bacia do São Francisco, nessa parte aqui da bacia, 19 delas contêm uma coisa chamada Escherichia coli. O que é Escherichia coli? É uma bactéria, né, que causa no ser humano, se nós bebemos água ou comemos, por exemplo, alface que tem Escherichia coli, o que acontece? O ser humano, ele tem infecções intestinais, né? Isso causa o quê? Diarreia, causa dor na barriga, dor intensa. Então, a poluição das águas, ela traz consequências para o ser humano, além de tornar a água, né, não utilizável. Vamos falar um pouquinho agora da poluição sonora. Bem, como o próprio nome diz, sonora vem de som, né, do que nós estamos ouvindo. Então, a poluição sonora é o excesso de som a que nós estamos expostos. Observem essa imagem que eu trouxe para vocês. Ela mostra que o veículo, né, os carros, eles poluem tanto atmosfericamente, olha lá, poluindo o ar, e polui também a parte sonora. Os nossos ouvidos traz excesso de barulho. Vamos ver as poluições sonoras que existem? Bom, temos aqui excesso de barulho nos espaços da cidade, em algumas áreas industriais, dificulta a comunicação e o bem-estar da população. Se nós estamos num lugar muito barulhento, qual que é a nossa tendência? Falar cada vez mais alto. Isso altera o quê? A nossa voz, altera o que nós estamos vivenciando naquele momento ali por causa do excesso. Vai causar o quê? O estresse. O que é o estresse humano? O estresse, neste caso da poluição sonora, vai nos trazer o estresse pelo excesso de barulho. O nosso cérebro, ele capta tudo que a gente vê e escuta, né? Tudo que nós vemos e escutamos, nós visualizamos e escutamos, vai como sinopses, como sinais para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro não tem um momento de descanso, é barulho o tempo inteiro, o que vai acontecer? Vai causar no ser humano o estresse. Agora vamos falar de mais um tipo de poluição, a poluição visual. Como o próprio nome já diz, fácil de entender, visual vem de visão, ou seja, tudo que nós captamos através do nosso olhar, da nossa visão. A poluição visual, assim como a sonora, é o excesso de algo. Vamos ver? Bom, então a poluição visual, ela é causada pelo excesso de exposição que os nossos olhos têm a publicidade, cartazes em geral e outras formas que alteram a paisagem, o ambiente social em que nós estamos. A degradação da qualidade ambiental, mais uma vez, o homem destruindo a natureza e o seu meio social. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês de poluição visual. Nós temos cartazes, tráfego aéreo, cabos, antenas de televisão, para-raios, antenas parabólicas, depósitos de lixo, grafites, edifícios em ruínas, redes elétricas, sinais de excesso de tráfego e até mesmo moinhos de vento. Todos esses elementos representam a poluição visual.
algo que não é agradável aos nossos olhos. Bem, existe punição para quem causa poluição? Existe sim. Para cada tipo de poluição tem uma punição diferente, uma multa diferenciada. Cada cidade tem a sua legislação para punir de alguma forma. No caso da capital de Minas Gerais, né, nós estamos falando do nosso estado, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, existe uma coisa chamada Código de Posturas. Esse Código de Posturas é a Lei 8.616 de 2003 e ela diz o seguinte: é permitida somente a instalação de faixa e estandarte no logradouro público quando transmitirem exclusivamente mensagem institucional veiculada por órgão ou entidade do poder público como mobilizadores na área de saúde e alteração do trânsito. O que quer dizer isso? Quer dizer que só é permitido afixar cartazes ou faixas se esses cartazes ou faixas tiverem sido feitos, né, por um órgão público, um órgão de saúde, um órgão de transporte, pela prefeitura e estiver informando sobre saúde e sobre mudança de trânsito. Por exemplo, quando você está na via, aquela via está sendo reformada, você passa a ter uma faixa, desvio, esse tipo de faixa é permitido. Se você vê uma placa falando sobre campanha de vacinação, por exemplo, é permitido. É um tipo de texto instrucional educativo, então isso pode. Quais são as punições que podem acontecer aos infratores, aqueles que não obedecem às leis, né? Quando nós identificamos quem desobedeceu à lei, ele vai pagar uma multa e vai ser orientado a tirar tudo que ele pregou ali naquele lugar, cartaz, faixa, o que seja, daquele local. Caso ele não pague essa multa, o nome dele vai para um lugar chamado dívida ativa. O que é a dívida ativa, professora? A dívida ativa, eu fico devendo, né, para pagar uma multa para um órgão público. Pode ser uma prefeitura, um órgão ambiental, tá? Um órgão de trânsito. E aqui, se ele não paga ainda, ele pode ser cobrado judicialmente, ou seja, através da justiça. Tipos de panfletagem. Observem que esse panfleto, vocês vão ver lá no site Estude em Casa mais de pertinho, é um panfleto de campanha sobre o coronavírus, como prevenir. Isso pode. Já este aqui não parece isso não, parece um marketing, né? Bom, então, assim como as faixas, né, os panfletos, se eles forem informativos a respeito de saúde, educativos, é permitido. Caso contrário, se for marketing, por exemplo, eu abro uma loja nova e aí eu vou fazer propaganda dos produtos da minha loja, né? Propaganda não, desculpem, marketing. Propaganda é quando é com fundo educacional, como o panfleto da saúde, tá? E marketing é para vender produtos. Então, o que acontece? Existe uma lei, por exemplo, a Lei 10.534 de 2012, que se a pessoa for pega colocando marketing de loja, por exemplo, né, nos para-brisas dos carros, essa pessoa vai ter que pagar uma multa no valor de R$ 3.399,07. E quanto à campanha eleitoral, professora? Bem, a campanha eleitoral ela é regida exatamente pelo Tribunal Eleitoral. Ele é que vai dizer quando, onde e como que os políticos podem fazer a sua propaganda através dos panfletos. É bem específico. Vamos ver então, agora que vimos as várias poluições que nós temos aí, o que aprendemos hoje? Então, vamos lá. Nós aprendemos quais são os tipos de poluição, né? Que tem poluição atmosférica, poluição do solo, poluição das águas, poluição sonora, poluição visual. 5 tipos nós aprendemos hoje. Aprendemos que a poluição atmosférica, ela afeta a nossa saúde. Aprendemos que a poluição do solo também é em conjunto com a poluição das águas quando se trata do lixão e do agrotóxico. Aprendemos que a poluição das águas ela afeta grandemente o fornecimento de água para as pessoas. Aprendemos que a poluição sonora e a poluição visual pode causar o estresse e pode causar também o hiperativismo nas pessoas, porque afeta o nosso cérebro. Tanto o excesso de informação visual quanto o excesso de informação auditiva, de sons,
afeta o ser humano a ponto de causar o estresse. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero vocês na próxima!